E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre limites e continuidade, dando início por limites. Apesar da gente já ter tratado alguns tipos de limites, existem algumas nomenclaturas que eu queria tratar. Primeira coisa é que existem alguns limites que a gente pode definir como, por exemplo, uns limites que são fáceis. Mas o que eu estou chamando de limites fáceis? Por exemplo, se eu tenho uma situação em que a gente não tem nenhum problema aparente na hora de, na hora de tratar, exemplo, limite de x tendendo a 3, de x quadrado mais x dividido por x mais 1. Aqui, se a gente substituir 3 aqui nessa expressão, a gente não vai encontrar nenhum tipo de problema, né? Nenhuma indeterminação nem nada do tipo. A gente pode simplesmente substituir diretamente o valor do limite, o valor de x. E aqui a gente vai ter o nosso resultado direto, sem muitos problemas. E um segundo caso, que é, por exemplo, são os limites mais difíceis, né? Por exemplo, a gente está definindo a derivada desde o começo, a partir de um limite, e a gente está definindo basicamente f' de x, a derivada de uma função f qualquer, é o limite de x tendendo a x0. Isso é equivalente ao que a gente está tratando até agora, de ΔX e a zero, da ΔF por ΔX. Isso é o limite de f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por x menos x0. Bom, por que isso é um limite mais difícil, né? Porque se a gente for substituir aqui direto o valor de x menos x0, não, de x sendo igual a x0, a gente vai chegar numa situação de 0 sobre 0 que é indeterminado, né? 0 sobre 0 é indeterminado, a gente não pode simplesmente jogar diretamente. E as derivadas sempre vão ser limites nesse estilo, né? Vão ser limites que, substituindo diretamente, são indeterminação. Então, nosso foco precisa ser nesse tipo de limite aqui. Um outro exemplo de limite problemático não precisa necessariamente ser uma derivada, mas, por exemplo, quando a gente encontra um tipo de indeterminação, tipo limite de x tendendo a menos 1 de x quadrado mais x dividido por x mais 1. Aqui a gente também tem uma situação de 0 sobre 0. Isso também é uma indeterminação e a gente também vai ter que precisar trabalhar a respeito disso. Um outro exemplo, por exemplo, é um limite de x tendendo a infinito dessa mesma função aqui à esquerda, né? X quadrado mais x dividido por x mais 1. A gente também vai ter uma situação de indeterminação, só que a diferença é que aqui, no caso da derivada, no caso desse limite aqui, e no caso desse limite aqui,
a gente vai ter umas situações do tipo 0 sobre 0. Aqui a gente vai ter uma situação do tipo infinito sobre infinito. O problema é que esses dois são indeterminações. Então, em ambos os casos, a nossa função vai ser mais difícil de calcular e ela vai exigir, são limites que exigem, vou escrever de outra cor, são limites que exigem algum tipo de cancelamento. Ora, como assim algum tipo de cancelamento? Por exemplo, nesses dois casos aqui, como são a mesma função, a gente vai ter a gente pode substituir por uma função equivalente, que é, por exemplo, vou fatorar o x aqui, aí eu vou ter x mais 1, em evidência, dividido por x mais 1. Eu posso cortar isso aqui, vai ser exatamente o limite de x tendendo a menos 1 só de x, e aí a gente resolve o problema, né? Agora a gente... Opa, era menos 1 ali, né? A gente resolve o problema, a gente simplesmente pode... Agora, como não tem nenhuma indeterminação, a gente pode substituir. Então, esse tipo de limite vai exigir algum certo trabalho. Tá? No caso do limite infinito, a gente vai ter justamente mais infinito. Né? Então, são esses os limites que vão ser interessantes para a gente no curso de cálculo, justamente porque os limites convencionais, que a gente simplesmente substitui, de nada diferem das equações e expressões algébricas que a gente tem trabalhado desde o ensino fundamental 2, o ensino médio. Então, são esses segundos que vão exigir maior atenção da gente. E aí, eu queria apresentar uma notação. Uma notação que nós temos por exemplo, se a gente vai tratar de um limite de x tendendo a x0 com esse maisinho aqui embaixo. Vamos fazer com menos primeiro, com o menosinho aqui embaixo. O que isso significa? É o nosso limite pela esquerda. Pela esquerda. Então, nós temos essa situação, né, do x se aproximando de x0, só que a nossa situação é que o x ele é menor que x0. Então, se a gente tem uma reta numérica, e o x0 está aqui, o x vai estar aqui e vai estar caminhando para cá. Uma outra notação agora é o adivinhe, pela lógica, é o x tendendo a x0 pela direita. E aqui a gente tem justamente, de novo, a gente tem a situação do x tendendo a x0, igual a todas as outras, a vez anterior, mas dessa vez o nosso x vai ser maior que o x0. Ou seja, quando a gente estiver representando na reta numérica, a nossa reta numérica precisa de uma orientação, né? Quando a gente estiver representando na nossa reta numérica e tiver o x0 aqui, nosso x vai estar aqui e ele vai estar caminhando nesse sentido. Tá, mas para que tipo de situação a gente vai ter que tratar isso como relevante, né? Bom,
Por exemplo, se eu tenho uma função, eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos ver se eu consigo diminuir. Não, não consigo. Não consigo fazer. Então tá. Vamos ver se eu consigo assim. Faço ideia do que eu fiz aqui. Fiz o que eu pude. Vamos reescrever então. Isso aqui era o limite de x tendendo a x0 pela direita, pela esquerda, né? Aqui a gente tem a situação de x aproximando para x0 e x maior. Opa! X menor que x0, né? X menor que x0. Tá. Vamos tentar fazer o que eu queria fazer. Eu não consigo diminuir a dimensão, eu vou ter que... Infelizmente, vou ter que apagar isso aqui. Depois a gente escreve. Eu não quero texto amarelo neon. Esse negócio vai ter que ficar aqui. Não consigo resolver. Tá. Se eu tiver algum tipo assim de função do tipo f de x igual, aí eu vou ter x mais 1. Essa função é x mais 1 para x maior que 0. Menos x mais 2 para x menor que 0. Ok. Então, se eu tenho esse tipo de função, como que é o gráfico dela? Um dia eu aprendo a usar isso aqui. Pronto. Como é que é o gráfico dela? O gráfico dela vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Ele tem uma inclinação negativa para x menor que 0 e bate em 2, né? Bola aberta porque não é definido em x igual a 2, né? Então, é assim, né? Aqui é 2. E tem uma inclinação positiva para x e bate aqui em x igual a 1. E aí eu quero calcular, se a gente pegar esse limite aqui pela esquerda, limite de x, quero calcular ela no ponto 0. Se eu pegar esse limite aqui pela esquerda, o que eu vou ter? Isso aqui vai ser o limite de x tendendo a 0 dessa expressão essa expressão da esquerda, que é de menos x mais 2. Então aqui eu vou substituir 0 e eu vou ter como limite 2. Se eu quiser calcular isso aqui como o limite de x tendendo a 0 pela direita, agora eu vou fazer o limite da segunda, né, da primeira função, quer dizer, que é o nosso x mais 1, que é 1. Então, quando a gente tem uma função bizarra assim,
nesse tipo aqui, a gente vai ter limites diferentes para cada lado. Então é interessante a gente conseguir definir para que lado que a gente está calculando o limite, justamente para saber de qual valor a gente está falando. Percebam que aqui a função não está definida no zero. Ela não existe para x igual a zero. Mas a gente encontrou dois limites diferentes para essa função no zero. Então, esse limite independe da gente dela existir ou não nesse ponto. E aí, bom, aí a gente pode começar a falar sobre continuidade, né? Magicamente desapareceu, eu não sei o que aconteceu, mas tá bom. A gente pode começar a falar sobre continuidade. E aí eu quero dar a definição, né? Qual é a definição que a gente tem de continuidade? Bom, vamos lá. F é uma função, né? E ela é contínua. Em x0 se o limite de x tendendo a x0 da f de x é igual a f de x0. Tá, o que isso quer dizer? Vamos trabalhar agora as consequências, né? Porque isso aqui é um pouco abstrato. Tá. As consequências. Vamos lá. Consequência. Consequências. A primeira consequência dessa definição. O que ela tá falando pra gente, né? Primeira coisa é que o limite de x tendendo a x0, isso pela direita de f tem que ser igual ao limite de x tendendo a x0 pela esquerda de f. Ok? Essa é a nossa primeira consequência. Bom, ambos os lados têm que existir. Esse lado tem que existir e esse lado tem que existir. Então aquela função anterior já não é contínua, né? Porque o limite pela direita e o limite pela esquerda ele não existe. Ou quer dizer, ele existe, mas ele não é igual. Né? Eles não são iguais. Segunda consequência. Segunda consequência é que a f de x0 ela é definida. Ou seja, ela está no domínio, né? Quer dizer, x0 é um ponto que está no domínio da f. E qual que é a consequência dessas duas coisas? Né? A consequência dessas duas coisas aqui, quando a gente pega uma equivalência, é que não só é o seguinte, a consequência dessas duas coisas é que não só o limite de x tendendo a x0 pela direita da f é igual ao limite de f de x tendendo a x0 pela esquerda,
não só eles são iguais, como ela é a própria f de x0. E aí a gente cai na definição. Em termos não formais, né? Mas que acaba tornando a coisa mais intuitiva. Para a gente saber se a função é contínua naquele ponto, eu tenho que pensar se eu preciso tirar a caneta do papel para poder escrever o gráfico dela. Por exemplo, naquela função anterior, eu precisei, né? Eu estava com o eixo aqui, fazer um esboço bem porco dela. Eu estava com um eixo aqui, estava fazendo ela aqui, pô, tirei, não é definido esse ponto, não é definido esse ponto, precisei tirar. Significa que ela não é contínua? Não, significa que ela não é contínua nesse ponto. Porque para qualquer outro ponto, ela é contínua. Eu não preciso tirar a caneta do papel para passar por ele. Agora, por exemplo, uma função mais amigável, né? Que é a x quadrado, né? Y igual a x quadrado. Para essa aqui, ó. Não precisei tirar. Ela é contínua no ponto zero. Então, a gente tem que dar a definição formal, né? Porque é importante que vocês saibam interpretar o que está escrito aqui e conheçam a linguagem. Mas, na prática é isso. Para fazer o gráfico eu preciso tirar do papel. E, bom, agora de posse do que é contínuo, né? Do conhecimento da definição do contínuo, eu quero fazer um exercício. Quer dizer, vou deixar um exercício para o próximo vídeo, né? Eu quero que vocês exercício. Eu quero que vocês encontrem A e B para que a função f seja contínua mas não diferenciável. Ou seja, ela é contínua, então eu não preciso tirar a caneta do papel para fazer o gráfico dela. Mas ela tem uma ponta, ela tem um bico, igual aquela função módulo de x, que eu não conseguia calcular a derivada. Ela precisa ser contínua, mas ela não diferenciável. No ponto 0, f de 0. E a minha função f é ax mais b, isso para x maior que 0, e seno de 2x para x menor ou igual a 0. Ok? Contínua, mas não diferenciável. Esse é o exercício. Bom,
Era isso por hoje, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.